E queremos trazer uma mensagem da parte de Deus. E você pode nos seguir aí na Bíblia, 1 Samuel, capítulo 1, deixa aberto aí em 1 Samuel. Quero falar sobre Ana, né? Como é dia das mães, né? Hoje foi dia de comemorar, hoje foi dia de churrasco, dia de café da manhã, dia de almoço, e aí vai. E aí todo mundo animado. E essas mães são fantásticas mesmo, né? E é interessante, eu estava esses tempos atrás, eu tive uma mãe muito presente, muito boa, graças a Deus, minha mãe espetacular. Mas eu passei uma temporada com a tia minha. E eu passei, principalmente na época da adolescência, eu passei uns 2 anos. E eu vi o cuidado que as tias têm com os sobrinhos, né? Como que elas cuidam, né? É interessante. Eu falava assim, olha, ela é como minha mãe, e é verdade. Às vezes, ela ficava olhando para mim e falou, esse menino dá trabalho, mas é como se fosse meu filho, né? E até hoje, eu honro minha tia, minhas 2 tias, eu tenho 2 tias. Essa semana, estive almoçando com uma, fui lá buscar, ela completou 80 anos. Aí eu bati na porta dela e falei, olha, eu vim aqui, liguei para meus primos, falei, eu vou ir buscar sua mãe. Eu vou levá-la num restaurante, nós vamos almoçar. Aí eu fui lá, busquei. Aí ela falou, mas que coisa boa. Eu falei, não, porque quando eu era menino, eu andava na sua casa e você cuidava de mim. E o mínimo que eu posso fazer é cuidar de você. Não era minha mãe, era minha tia. Mas eu honrei como minha mãe. E a outra tia do mesmo jeito. Então é assim que se faz. E às vezes a gente esquece das tias da gente, não é verdade? E não honra. E nós precisamos honrar aqueles que cuidaram da gente. E hoje nós estamos honrando as mães. Essas mulheres queridas, né? Essa é uma das datas mais emocionantes para mim. E creio também para a igreja, né? O Dia das Mães é uma data assim super emocionante. Porque ela fala, essa data, ela fala do amor, do cuidado, de entrega. Ela fala de tudo isso, essa data fala tudo isso. Mas é interessante que uma das maiores funções de uma mãe é a missão espiritual que ela tem. Não é verdade? A maior missão. Eu vejo ali a irmã Angélica acompanhando a filha, ali os filhos, levando ali na classe de EBD, ela já mais antiga. E eu fico observando coisa linda, né? A mãe conduzindo os filhos. Eu vejo várias mães conduzindo seus filhos no caminho do Senhor. Várias, principalmente aqui na igreja, eu tenho visto vários exemplos aqui. Agora, também nós estamos vivendo tempos em que as mães estão sobrecarregadas, cansadas, preocupadas com o futuro dos filhos. E é verdade. Ontem eu ouvi um testemunho, né? Uma pessoa falando assim, olha, eu que não vou colocar filho no mundo. Esse mundo que está aí só dá trabalho. Esse mundo que está aí é muito ruim. Eu que não vou colocar filho no mundo. E quantas moças têm pensado assim? Em contrapartida, muitas moças têm se casado e têm colocado filho, têm criado na demonstração do Senhor. Mas essas mães, como eu estava falando, elas carregam uma dor silenciosa também. Essas mães de hoje em dia, elas sofrem caladas às vezes. E choram nos cantos, choram pelos filhos que estão sendo desobedientes, estão colocando cargas em cima delas, que ela quase não dá conta de suportar. E elas choram ali em silêncio. E hoje eu quero falar de uma mulher, né? Que era marcada pela dor, que é a Ana. Está aí em 1 Samuel, primeiro capítulo, eu vou ler. Mas antes eu quero adiantar que essa mulher, olha o sofrimento dessa mulher, ela era estéril, não podia ter filhos, ela era humilhada, ela era incompreendida também, mas ela não se tornou uma mulher amarga.
ela se tornou uma mulher de oração. Isso faz, queridos irmãos, toda a diferença na vida de uma mulher. Ana, ela era uma mulher que andava de joelho, ela orava, né? Ela orava ao Senhor, ela buscava o Senhor, o milagre dela. Então aqui a gente já pode ver uma coisa interessante nessa introdução, que uma mãe de joelhos pode mudar o destino de uma geração toda. É incrível. Uma mãe de joelho pode mudar toda uma geração. Então olha a importância de uma mãe. E o que é que nós podemos aprender? Vamos ler o texto. Eu vou ler só um pedaço do texto, mas você fica aberto em 1 Samuel 1 e 2, porque aí você pode pular aqui, tá bom? Eu vou ler aqui. Havia um homem da tribo de Efraim, chamado Eucana, que vivia na cidade de Ramá, na região montanhosa de Efraim. Ele era filho de Jeroão, neto de Eliú, bisneto de Tou e trineto de Zuf. Eucana tinha 2 mulheres, Ana e Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Todos os anos Eucana saía da sua cidade, o marido, né? E ia a Siló a fim de adorar e oferecer sacrifício ao Senhor Todo-Poderoso. Ofine e Finéias, os filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor em Siló. Cada vez que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava uma parte para Penina e outra para todos os seus filhos e filhas. Mas para Ana, ele dava 2 vezes mais. Olha a coisa mais linda, que amor, hein? Que amor, 2 vezes mais. Eucana a amava muito, embora o Senhor não permitisse que ela tivesse filhos. Penina, sua rival, provocava e humilhava a Ana, porque o Senhor não permitia que ela tivesse filhos. Isso acontecia anos após ano. Olha que humilhação, anos após ano. Sempre que ia ao santuário do Senhor, Penina irritava tanto Ana que ela ficava só chorando e não comia nada. Um dia o seu marido Eucana lhe perguntou: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está sempre triste? Por acaso eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, versículo 9, certa vez eles estavam em Siló e tinham acabado de comer. Eli, o sacerdote, estava sentado na sua cadeira na porta da tenda sagrada. Aí Ana se levantou e, aflita e chorando muito, orou a Deus, o Senhor, e fez esta promessa solene. Olha que interessante. O Senhor Todo-Poderoso olha para mim, tua serva, vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueça da tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que dedicarei a ti por toda a vida e que nunca ele cortará o cabelo. Ana continuou orando ao Senhor durante tanto tempo que Eli começou a prestar atenção nela e notou que os seus lábios se mexiam, porém não saía nenhum som. Era oração silenciosa, né, gente? Ana estava orando em silêncio, mas Eli pensou que ela estava bêbada e disse: até quando você vai ficar embriagada? Veja se para de beber. Responde ela: Senhor, eu não estou bêbada, não bebi nem vinho, nem cerveja. Estou desesperada e estava orando, contando a minha aflição ao Senhor. Não pense que eu sou uma mulher sem moral. Eu estava orando daquele jeito porque sou muito infeliz e sofredora. Então Eli disse: vá em paz, que o Deus de Israel lhe deu o que você pediu. Oh, glória a Deus, hein, gente? Que o Senhor sempre pense bem de mim. Respondeu ela, e saiu, então comeu alguma coisa e já não estava mais triste.
Coisa maravilhosa, né? Que bênção. E aí, ela volta depois, se você olhar no versículo 19, ela volta, dá a luz a Samuel, e depois apresenta no templo e cumpre a promessa entregando para Eli cuidar de Samuel. Agora, o que nós podemos nesta noite aprender com essa querida mãe, agora mãe de Samuel? Bom, nós podemos aprender neste texto aqui, principalmente no versículo 10, que uma mãe deve derramar a sua alma diante de Deus e não diante dos homens. Tem muitas mães que sofrem e começam a falar para todo mundo o que o filho fez, ou que a família fez, ou deixou de fazer. Falam um monte de coisa para muitas pessoas, mas não fala para quem realmente ouve e atende as orações. Não fala para Deus. Ana fez exatamente isto. Ela levou o problema dela e falou para Deus. Falou para o Senhor. O versículo 10 diz: ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Foi uma oração dura que ela fez, uma oração de amargura, diz a palavra, mas ela falou para Deus. Então, mãe, quando você tiver um problema para resolver na sua família, em primeiro lugar, fale para Deus, derrame as suas lágrimas no altar de Deus, e depois compartilhe com alguém que possa te ajudar em oração. Mas não fique falando por falar, não. Fale para Deus. Fale para pessoas, mas pessoas que sejam de um círculo que possa te ajudar em oração. Ana fez isso. Ela chorou, ela orou ao Senhor e chorou. Então Ana não escondeu a sua dor de Deus. Irmão, não esconda. Irmã, mãe, você que está nos ouvindo, não esconda a sua dor. Não fique calada, não fique guardando rancor, não fique guardando dores. Não, abra a boca, fale ao Senhor. Ana fez isso. Então, queridos, mães de fé não ignoram suas lutas, não ignoram. Elas levam tudo a Deus. O maior recurso de uma mãe não é o que ela tem, mas a quem ela busca. Outra coisa que eu achei interessante nesse texto é que uma mãe, queridos, que faz voto a Deus, deve confiar na resposta dele. Você já fez voto a Deus? Já? A Bíblia diz que se você for fazer um voto e não for cumprir, é melhor você nem fazer. Eu já vi pessoas falar assim: Senhor, olha, eu tenho uma pendência na justiça, se eu ganhar, eu dou tanto. A pessoa ganha e não dá nada. É incrível, não entrega nada na obra do Senhor. E eu já vi muito disso. Tem pessoas que fazem um voto e falam: Senhor, se tu me deres um carro, eu não vou faltar aos cultos de oração. Eu já vi crente mentiroso, enrolão, mas a gente está vendo muito hoje em dia. Deus dá o carro, Deus dá a gasolina, porque não adianta dar só o carro, né? Tem que dar a gasolina. E ele continua faltando os cultos, aí que para de ir nos cultos. Tem pessoas que têm que andar debaixo mesmo, só da aprovação, sabia? Porque no dia que Deus cumpre a palavra e dá, faz prosperar aquela pessoa, ela, em vez de chegar, porque Deus cumpriu os votos, ela se afasta. Então tem pessoas que têm que andar debaixo do cajado de Deus, e às vezes as pessoas: por que essa pessoa só vive debaixo do cajado? Irmão, deixa, porque Deus tem um plano nisso aí, pode deixar. Porque tem pessoas que não podem, não têm condições de ter bênção em sua casa, porque quando tem, se afasta de Deus. As riquezas, nós vimos aqui,
A prosperidade, ela quando nós temos e ganhamos a prosperidade, é para nos aproximar de Deus. E falar, foi Deus que me deu. Foi Deus que me deu. Então, quando você quiser fazer um voto, tome cuidado. Porque se Deus te dá, trate de cumpri-lo. No versículo 11 diz assim, sobre o voto, sobre o voto de Ana. E fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva de te não esqueceres, mas lhe deres um filho varão, ao Senhor darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará a navalha. Foi isso que ela fez, ela entregou Samuel assim que ele desmamou. Cumpriu a palavra. A Bíblia ela é fantástica. Ela diz que o crente tem que ser como? Sim, sim. Não, não. O que passar disso é de quê? Do maligno. Ela fez um voto e cumpriu. Ana não apenas pede, ela se compromete com Deus. Ela faz uma aliança com Deus. Isso aqui é uma fé verdadeira, que envolve compromisso, e não apenas pedidos. Tem muita gente só pedindo, mas tá, você quer isso para quê? Qual o compromisso que você tem com aquilo que você vai receber? Ana pediu e falou, se tu me deres esse filho, eu vou te dar, para que possa servir na tua casa o resto da vida. Então, queridos, uma mãe que confia em Deus, ela ensina seus filhos a dependerem dele. É assim que tem que ser. Nós precisamos sempre estar ensinando para os nossos filhos a depender de Deus. Apesar de nós dependemos de Deus. O Senhor proverá, não é? O Senhor proverá. Pai, o que vai acontecer? Pai, e aí? O Senhor proverá. Ensine seus filhos a confiar em Deus. Nós estamos com a juventude totalmente querendo se desviar dos caminhos do Senhor. Pessoas que olham e falam assim, olha, não mande nem seu filho para a faculdade, porque senão vai desviar. Que história é essa, irmão? Que história é essa? Sabe por que desvia filhos lá na faculdade, lá na UNB, ou seja lá onde for? É porque não teve uma raiz boa em casa. Essa é a grande verdade que ninguém gosta de escutar. Porque nós pais, e aí eu pego os pais também, nós pais é que ensinamos nossos filhos em casa. A Bíblia diz que nós devemos ensiná-los o caminho que deve andar. Se você não ensina, os outros lá na faculdade vão ensinar. Simplesmente, a faculdade não é amaldiçoada, ela é uma bênção. Ela é uma bênção, irmão. O jovem só vai mostrar o que estava escondido dentro da igreja, só isso. Só vai revelar lá o que estava errado aqui. Então, uma mãe que confia em Deus ensina seus filhos a dependerem dele. Dependa de Deus. Fale para os seus filhos, meu filho, dependa de Deus. Outra coisa interessante nesse texto, principalmente lá no versículo 27, é que uma mãe deve reconhecer que o filho é um presente de Deus. A mãe deve reconhecer que o filho é um presente de Deus. E não amaldiçoá-lo. Eu estava até reparando as palavras do nosso irmão William, falando para abençoar, e é verdade. Nós estamos vivendo uma geração de pais e mães que estão amaldiçoando os filhos, falando, esse menino não vai prestar, essa menina não vai prestar.
isso aí nunca vai dar o que presta. Olha, a criança vai ouvindo, vai fazer o quê? Vai fazer exatamente o que os pais amaldiçoaram a criança, só isso. Eu aprendi isso desde cedo, a abençoar os meus filhos. Eu lembro, eu gostava muito de brincar com o Cristo, que é o do meio, e eu batia na cabeça dele e falava, fala campeão. Toda vez eu batia, pá! Pai, fala campeão. Fala campeão. Então nossos filhos são bênção e não maldição. E Ana fez uma coisa interessante. Ana conseguiu de Deus a benevolência, o bem maior de ter um filho. Olha o versículo 27. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu tinha pedido. Então, Ana reconhece que a resposta veio de Deus. É de Deus que vem a resposta. É de Deus. Nós precisamos aprender que os filhos não são posse nossa. Não são, irmão. A gente fala assim, ó, minha filha. Mas na realidade, eles são herança de quem? Não é assim que a Bíblia diz? Eles são herança do Senhor. Você é herança do Senhor. Nossos filhos são herança do Senhor. Coloque isso na cabeça. Minha mãe me abençoava de um jeito muito estranho. Ela falava assim, eu tinha 14 anos, 15, 14, e ela falava assim, meu filho, você vai ser pastor. Viu como é que é uma coisa estranha? Minha mãe, ela era fantástica. Meu filho, você vai ser pastor. E eu falava para ela, minha mãe, deixa eu falar uma coisa para a senhora. E eu sempre fui igrejeiro, né? Eu sempre gostei de liderar a juventude, liderei a juventude de Taguatinga toda, sempre eu gostei de estar no meio. E aí ela falava, meu filho, você vai ser pastor. Eu falei, mãe, deixa eu te falar uma coisa, eu não quero ser pastor, eu quero ser amigo de pastor, tá bom demais. Olha o que deu. Olha o que deu. Então minha mãe me abençoou lá atrás. Eu estou vivendo o sonho dela, ou a palavra profética dela até hoje. Então, filhos não são posse nossa. Deus colocou os filhos para que pudéssemos cuidar, zelar, ensinar, mostrar o caminho do Senhor. É claro e evidente que alguns filhos escolhem os seus caminhos depois. Escolhe, porque o ser humano ele é feito de escolhas. E aí eles ficam jovenzinhos e acham que pode tomar a direção da sua própria vida e fala, eu vou fazer o que eu quero. Mas é interessante, hoje eu estava falando na classe de EBD e falei assim, olha, nós somos livres para escolher, é verdade. Mas nós não podemos fugir das consequências das nossas escolhas. Nós não podemos fugir das consequências. Você escolhe, mas as consequências é com você também. As consequências é com você, jovem, adolescente, júnior, que são filhos hoje ainda estão em casa. Você faz suas escolhas, mas as consequências são suas. Então, queridos, mães sábias não criam filho para si mesmo, mas criam filhos para Deus. Então fale para o seu filho, eu não criei filho para ir para o inferno, eu criei filho para ir para o céu. Alguém aqui criou filho para ir para o inferno? Me diga aí. Ninguém cria filho para ir para o inferno. Se seu filho está indo para o inferno, é escolha deles, mas não sua. E cabe a você fazer igual a Ana, clame, ore, fale com amargura mesmo diante de Deus. Senhor, eu estou amargurado, porque meu filho, minha filha está indo no caminho que eu não ensinei. Mas não desista do seu filho.
Não desista. O mal nosso às vezes é desistir e falar: eu vou entregar aí, não dou conta. Não faça isso, é tudo que o diabo quer. A Bíblia diz que resistir ao diabo e ele fugirá de vós, ele vai sair, ele vai ceder, porque o nome de Jesus tem poder. Então não desista do seu filho, não desista da sua filha. Outra coisa que eu achei interessante nesse texto, que uma mãe cristã, ela deve entregar, eu acho isso muito interessante, entregar o seu filho ao Senhor. Entregue, não queira segurar. Lembra que eu falei, olha, não é posse sua. Então, se não é posse sua, entregue ao Senhor. Faça a oração de entrega dos seus filhos. Se você tem posse e acha que você vai, sabe, tomar conta, tem hora que a gente pensa isso. Lá em casa eu tenho 3 moleques que para mim nunca crescem, 3 meninos que para mim nunca crescem. Mas eu falo, Senhor, esses são seus filhos. E às vezes dá impressão, e às vezes eu quero cercar os filhos, eu falo assim, eu tenho que estar perto deles para poder proteger. Mas tem hora que não dá jeito, nós não damos conta. Nós não damos conta. Os filhos são bênçãos, são herança de quem? Do Senhor. Se é herança do Senhor, quem tem que cuidar dos nossos filhos? Espiritualmente é Deus. Então, faça uma oração de entrega. Fala, Senhor, eu entrego nas tuas mãos o meu filho ou a minha filha. Eles são seus, herança sua. Foi isso que Ana fez. 1 Samuel 2, 21, olha aí. Capítulo 2. Diz assim: e o Senhor visitou a Ana, e concebeu, e deu à luz a 3 filhos e 2 filhas. E o menino Samuel crescia diante do Senhor. Desculpe, eu li só o versículo errado. É 1:28. Pelo que também ao Senhor eu o entreguei. Ana, né? Falando. Pelo que também ao Senhor eu o entreguei, por todos os dias que viver, pois o Senhor foi pedido. Ele adorou ali ao Senhor. Simplesmente ela entrega. Ela fez um voto, foi lá, entregou ao Senhor. Estava bem cuidada. A história diz que todo ano, Ana ia lá, visitava e fazia uma túnica e dava para Samuel. Deus foi tão bom com Ana, mas tão bom, aí eu volto ao texto que eu estava lendo. Tão bom com Ana, que Deus, além de Samuel, deu mais 5 filhos para ela. Não é bênção? Uma mulher que era estéril, Deus deu mais 5. E Samuel foi um dos grandes nomes na Bíblia. Ele que fez a transição para que viessem os reis. O primeiro rei de Israel foi pelas mãos de Samuel. Samuel fica triste, já adulto. Samuel já adulto ali, ele ficou no lugar de Eli. Olha só, aquele menino que nem existia, que Eli estava ali falando com a mãe dele. Depois ele se transforma o quê? No sacerdote, ele fica ali sendo o juiz, julgando todas as causas, no lugar de Eli. Olha que coisa, Deus faz coisas assim que pega coisas malucas, e eu sou prova disso, eu estou aqui. Deus pega Samuel, sabe, só voltando um pouquinho, eu achei legal, e lindo, foi a palavra profética do sacerdote. Vai que Deus faça conforme você pediu. Gente, eu acho lindo isso. Então preste atenção, quando alguém falar da parte de Deus e te abençoar, quando você falar assim, olha, eu estou orando por isso, que Deus conceda isso que você está pedindo, sabe o que você vai falar? Amém, concordo. E deixa o reino espiritual, deixa Deus agir, como diz Diana fala, dá assim a oportunidade para o milagre, sabe? Então, quando alguém falar com você,
te dá uma voz, uma palavra profética, ou seja, da parte de Deus, fala assim, eu aceito, seja feito conforme Deus quiser. Pronto, acabou. Então, entregue o seu filho ao Senhor, igual Ana entregou. Aqui está o ponto mais alto dessa história. A entrega de Ana, que a gente era o único filho dela, o único. Era o único filho dela. Ela não tinha filho ainda, só tinha Samuel. E ela não ficou enrolando, não. A Bíblia diz, eu já falei, que ela, assim que desmamou, entregou. Ela se desprendeu, ela cumpriu o voto. Então, ela entrega aquilo que ela mais amava, gente, aquilo que ela desejava anos e anos, ela entregou ao Senhor. Quando como eu trabalho muito, sempre trabalhei com pastores, pastoreando pastores, e é interessante quando alguém fala assim, será que esse seu filho vai ser pastor? Ele, Deus me livre. Será que vai ser uma missionária? Deus me livre. Nunca fale isso. Gente, a maior bênção que tem é servir ao Senhor. Como pastor, como uma missionária, melhor coisa. É interessante, nós temos aqui a Yara, que foi missionária em campos internacionais, fora do Brasil, e ela nunca esquece o que ela passou no campo. Ela nunca esquece a experiência que ela passou lá. Irmão, isso é uma bênção ser missionário, é uma bênção ser pastor. E se Deus um dia chamar seu filho, sua filha, para ser missionário ou ser um pastor, fala que seja feita a vontade de Deus na vida do meu filho. E pare de amaldiçoar seu filho. E dizer, não, Deus me livre, Deus acuda. Né? Ou seja, que Deus cumpra nessa criança, que seja realmente um pastor. Eu lembro da minha mãe, queridos, ela quando olhava e falava, eu lembro até, esse é meu filho, pastor Gerson. Esse é meu filho, pastor Gerson. Mas tudo começa com a voz profética dela. E a mãe tem sensibilidade de ver coisas boas para os seus filhos. Não é verdade? Então, queridos, o maior legado de uma mãe é formar filhos que servem a Deus, tá? Não é outra coisa, não. O maior legado de uma mãe é formar filhos que sirvam a Deus. Olha o orgulho que a irmã Thaíris não tem quando vê o Davizinho recebendo uma medalha, porque participou dos embaixadores do rei. Agora imagine se Deus pega e fala, Davi, você vai ser um pastor. Se ele chega e fala assim, olha, Ágata, você vai ser uma missionária nesta casa. Se Deus chega e fala, olha, Lara, você vai ser uma missionária no campo missionário. Irmãos, é a maior bênção que um pai e uma mãe pode ter. Não se engane, não é ser médico, não é ser farmacêutico, não é ser psicólogo, não é nada disso. Isso é bom, é ótimo. Mas ser, irmãos, pastor, missionário, é a melhor coisa do mundo. É servir no altar do Senhor. Ah, meu filho vai sofrer demais sendo pastor. Isso é conversa do diabo. Isso é conversa do diabo. Se eu não sofresse no púlpito, eu ia sofrer no meu serviço. Não ia não? Quem é que não sofre no seu serviço aí? Me diga aí. Me diga, quem é que não sofre? Aí, vai ser missionário, vai sofrer. E daí? Sofrer por amor a Cristo é a melhor coisa do mundo. O pior é você sofrer sem nada, sem ser nada. Então sofra por amor a Cristo. Tenha filhos para ser bênção. Ore
para que ele possa ser um missionário, ore para que ele possa ser um pastor, ore para que ele possa ser um médico, mas que seja um médico missionário. Ore para que ele seja um farmacêutico, mas um farmacêutico missionário que leve a palavra no seu serviço. Ore para que ele seja um engenheiro, um professor e aí por diante, mas que seja bênção no local de trabalho. Mas nunca se esqueçam disso. Deus não nos deu filhos, presta atenção aqui, todo mundo, presta atenção. Deus não nos deu filho para ir para o inferno. Eu gerei filhos, nós geramos filhos para ir para o céu. Amém? Nós geramos filhos para ir para o céu. Então abençoe seus filhos. Abençoe. E fale, eu gerei você para ir para o céu. Fale para os seus filhos. Ana teve mais 5 filhos. A bênção era grande. Deus deu Samuel e mais 5, né? Então Ana não apenas gerou um filho, ela gerou um profeta, porque primeiro gerou tudo em oração. Ela gerou tudo em oração, irmãos. Tudo começou lá, de joelho, orando. E Ana teve um dos homens mais importantes da época, chamado Samuel, ministrando no altar, que fez a transição dos reis. Começou, saiu dos profetas, saiu ali do sacerdote, do juiz, e passa para os reis. E ele empossa Saul. E aí é outra história. E eu quero concluir, queridos, dizendo o seguinte: que Ana começou chorando e terminou adorando. Ana começou em dor e terminou em um milagre. Começou pedindo e terminou entregando. Isso nos ensina que mães que oram mudam a história. Vamos repetir, mulheres, mães? Mães que oram mudam história. Não aceite nunca que seu filho vá para o inferno. Eu pastorei a Igreja Batista de Gileade. Fui até pregar lá no aniversário. E aconteceu até um fato interessante, que eu estava dando os parabéns para a Igreja Batista Liberdade na Gileade. Imagine aí. E o pessoal, pastor, é Gileade, lá do banco. Hã? É Gileade. Aí eu olhei no cara. Parabéns, Igreja Batista Gileade. E quase fala Liberdade de novo. Eu fui pastor 5 anos lá. E aconteceu, eu vi um rapaz, assim na minha frente, e eu lembro dele, foi ovelha minha, e ele desviou na época que eu era pastor. Gente, olha, presta atenção, a maior tristeza para um pastor, ou para um discipulador, é ver o seu discípulo desviado. E eu vi, esse rapaz desviou. E um dia eu encontrei com ele no campo de futebol, assim perto da igreja, chamei ele, bati no ombro dele, falei, e aí? E ele todo estranho, eu falei, olha, vou te falar uma coisa aqui, você não foi feito para ir para o inferno. Eu encontrei com ele 2 vezes e repeti a mesma frase, ele desviado, você não foi feito para ir para o inferno. E aí eu estive na Gileade mesmo. E aí eu vi ele no banco, fui lá e dei um abraço nele, ele estava lá com a mãe dele, e ali participando do culto, e eu fui lá e dei um abraço nele. Então, queridos, nós não geramos, nem espiritualmente e nem no ventre, filhos para ir para o inferno. Mães que confiam, vivem milagres. Então confie, mamãe. Está com o filho dando trabalho? Confie, você vai ver um milagre. Amém?
Seu filho está desviado? Continue orando, você vai ver um milagre. Ah, pastor, mas já oro há 20 anos, 15 anos. Não desista dos seus filhos, porque o diabo não desistiu. Você vai desistir? Não desista. Não desista dos seus filhos. Que esse dia das mães seja um dia marcante em sua vida, mamãe. E que você possa falar: olha, eu vou abençoar os meus filhos. Eu vou entregar meu filho totalmente, porque ele não é minha herança, é a herança do Senhor. Que Deus possa aplicar esta palavra em nossos corações nessa noite. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. E depois nós iremos dar prosseguimento ao nosso programa. As crianças irão entrar. Não é isso, irmão William? Vamos orar então, querido Pai. Nós somos gratos pelas mães que estão aqui. Senhor, abençoa cada uma delas, Pai. Continue, Senhor, dando forças para que elas não desistam dos seus filhos que estão desviados. Que essas mães possam voltar o ano que vem, no Dia das Mães, e falar: olha, meu filho voltou. Meu filho voltou para os braços do Senhor. Eles estão firmes na presença do Senhor. E aos nossos filhos que estão nos caminhos do Senhor, Senhor, que os nossos filhos fiquem firmes na Tua palavra. Que não desviem de jeito nenhum, nem para a direita, nem para a esquerda. Abençoa nossos filhos. Pai, abençoa as mães que estão aqui, cada uma delas. Revigora, Senhor, as forças de cada mãe que está aqui. Abençoa cada mãe que está aqui. E é isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.